Estamos com Walter Petruzzello, diretamente de Roma. Ele, inclusive, está no carro ainda, acabou de sair da Assembleia e também acabou de ser eleito do Comitê de Presidência do TGE, o órgão máximo da representação dos italianos no exterior. Boa tarde para você, já quase boa noite, Walter. Como é que foi a coisa aí? Boa tarde aí para vocês também, início da tarde, eu acho, né? Você deve ter acabado de almoçar. É um prazer falar com vocês aqui, principalmente assim, né, nessa circunstância aqui de uma ligação ao vivo de Roma, né? E mais ainda, até dei uma parada no carro para não causar nenhum problema e a gente poder conversar mais tranquilo. Então, é um prazer muito grande falar com você e com os assinantes aí da ICM, enfim, com os telespectadores no YouTube. E estou muito feliz. Hoje é um dia muito feliz para mim, mais um sonho realizado, e então a gente está indo sempre em busca das soluções para a nossa coletividade. Então, vamos conversar um pouco aí sobre o que você quiser saber. Teus sonhos, Walter, representam trabalho, né? Você sabe que os problemas aqui, melhor do que qualquer um, você sabe dos nossos problemas, né? Como é que está o clima? O CGIE tardou tanto para entrar no ar aí, quer dizer, mas de repente começa com vigor. Como é que está o clima? Então, veja bem, o que acontece? Realmente a gente levou 14 meses para fazer essa reunião, né? Desde a nossa eleição lá em abril. E ontem e hoje, né, foram os 2 dias de trabalho, nós apenas fizemos votações e eleições, né, sobre os membros de secretário-geral, vice-secretário de área, e sempre tem, né, problema, porque a burocracia também, até no CIDE, ela existe. A gente teve que votar um por um. Agora vamos votar para o secretário da América Latina, agora vamos votar para o secretário, vice-secretário da Europa. Aí, depois que terminou os 4 secretários, nem deu tempo para votar no comitê de presidência, vamos amanhã. Então, voltamos hoje para começar as eleições. Então, vota primeiro para um comitê de presidência. Aí tem que 3 minutos ou 5 minutos para falar cada um que foi candidato. E por aí afora, né? Então, assim, amanhã já vão, de novo, ainda pela manhã, vão ter as formações e o pedido dos conselheiros para fazer parte das comissões temáticas, né? Então, são 7 comissões, aí são vários assuntos, né? E é claro que, como você mesmo disse, o sonho é realizar, ou pelo menos tentar resolver os problemas que a nossa coletividade enfrenta. Eu conheço os problemas, você sabe disso, tenho bons anos de janela aí, né, nessas questões, e eu já tenho algumas ideias que eu gostaria depois agora no comitê de presidência, né, eu acho que eu vou poder colocar, porque na Assembleia Plenária você tem que fazer a moção, a ordem do dia lá, aquelas coisas, buscar assinatura, depois apresentar, daí vai colocar nos atos do TGE, vai lá para quem tem que responder, quer dizer, agora o comitê de presidência nós somos 9 pessoas, né? E essas 9 pessoas se reúnem mais vezes do que a plenária. Por exemplo, esse ano dificilmente vamos ter outra plenária, porque não tem fundos, o governo cortou fundos do TGE, mas o comitê de presidência já está previsto para setembro. Então, terei que voltar a Roma em setembro para reunir com esses demais colegas, e mais 8, né? Juntamente com o diretor de área Vinhale, com outros membros aí da administração, e talvez ali seja mais interessante para a gente expor os problemas e já tentar resolver. E eu tenho algumas ideias que tempos que eu quero colocar em prática, e acho que agora chegou a hora, se Deus quiser. Pode ser que não seja essa semana, porque essa semana temos agora, amanhã, as comissões, depois a reunião das comissões continentais, América Latina. Opa, quase derrubei o telefone aqui. Continentais, América Latina, essas coisas. Continua me ouvindo aí? Sim, o som está legal. Tudo bem, continuemos. Mas aí te dizia, né? Então nós temos agora, amanhã já vai ter a relação de governo, a relação do próprio TGE, né? E depois, na sexta-feira, tem o ministro Tajani, que é o presidente do TGE, mas obviamente ele não é que vai trabalhar conosco, ele manda os subsecretários e tal, os diretores.
E sexta-feira temos, então, ele vem, vai fazer uns cumprimentos, aquilo que é, depois tem uma foto oficial. Então, essa primeira assembleia, ela é uma assembleia, vamos chamar assim, não que não se trabalha, sempre tem algumas propostas, né? Mas é uma assembleia quase social, né? Porque leva 2 dias para eleger 9 membros, cara, é uma aberração. Só pode votar um por um, não pode votar assim, vou votar aqui numa esquerda, aqui num formulário, eu vou votar no América Latina, Europa, nómina governativa, não, tem que ser um por um, né? Aí intervém o meu subsecretário lá, que é o diretor, diz, não, mas veja, aqui a lei fala que tem que ser 2, mas só tem um candidato. E daí eu digo, como é que funciona? Vamos ter que achar o segundo nome? Mas então tá, aí alguém fala, não, mas a praxe é votar em um só. Alguém votou em 2, o voto foi validado e assim por diante, né? Mas, enfim, então essa assembleia, digamos, ela não vai ficar a nível de trabalho profundo. Eu tenho que ser sincero aí com quem está nos vendo e nos ouvindo, e também com aqueles conselheiros que me elegeram, né? E também aqueles também que me elegeram lá em Brasília, naquela 14 de abril lá, né? 11 de abril, alguma coisa assim. Então, eu tenho muita esperança que já na próxima, que seria o comitê de presidentes, eu já venha com alguns problemas que eu sei quais são e que eu quero solução. Eu não posso dar solução, ou seja, eu posso sugerir, mas eu não posso resolver. Né? Não é que eu chego lá para o cônsul de Curitiba, para cônsul agora, né? Chego lá e digo, a senhora vai fazer assim a partir de agora. Tem que vir uma ordem de alguém, né? E se você enumerar os problemas, eles existem. Não tem o porquê dizer que não tem problema nenhum. Claro que tem, né? Então, eu tenho muita esperança agora que já a partir desse nosso início de trabalho, a gente já possa, então, setembro também não é que falta muito tempo, já para começar a apresentar propostas e pedidos de soluções. É isso que eu pretendo fazer, né? Quanto à eleição, como eu até comentei com você no WhatsApp, houve um acordo, né? Porque se você ficar... Ali são 3 grupos, eu vou ser sincero com você. Com você e com quem está nos assistindo. São 3 grupos. Né? Era o centro-destra, né? Que elegeu, tinha muito de nome na governativa, porque tem Fratelli d'Italia, Força Itália e tal, né? Mais alguns membros, eles estavam em 9. 9 pessoas. Né? Mais um da América Latina, que é filho do falecido Canepa, que fez parte muito tempo, você deve ter conhecido, lembrar dele, do Peru, um alto, né? Já também faz um pouco parte do centro-destra, mas fechou o acordo de votar na América Latina com quem a gente indicasse, porque como é que funciona essa votação? Você faz uma reunião dos conselheiros da área continental, no nosso caso da América Latina, e lá dentro a gente vota. Olha, eu vou indicar para vice-secretário de área o Gazola e vamos indicar o Petruzzello para... E daí a gente já trabalhou esse acordo antes, né? E o acordo foi feito com o Centro Sinistra. Por que com o Centro Sinistra? Porque se você não faz esse acordo, você não consegue nenhum cargo, porque eles têm número. Claro, eles podem ter defecção dentro do próprio grupo, mas eles têm número praticamente para se eleger tudo sozinho, né? Porque são 59 conselheiros, né? Eles têm 30 votos, praticamente é a maioria, né? E então a gente fez um acordo com eles, quer dizer, não eu, né, diretamente, mas o Ricardo Merlo, que é do MAI, que eu falei que tinha 3 grupos, então um era do Centro Sinistra, do PD, né? E não só o PD, né? Tem também sindicatos, tem né? Vários organismos ali que também fazem parte um pouco do Centro Sinistro, sindicatos, e Estampa Éster, uma coisa assim. Então, a gente fez esse acordo e parece que esse acordo foi vitorioso, porque todas as votações, né, elas foram mais ou menos no mesmo número, somando os nossos votos com os votos do Centro Sinistra. Então, teria que ter na faixa de 45 votos, né? E o Merlo teve 39.
Eu tive 40, eu falei para ele, ganhei de você, né? na votação aqui. E, de fato, a maioria assim, dava 43. Da parte deles deu 43, 44, 43, 44. Da nossa parte já baixou um pouquinho, né? E chegamos a 40, 41, assim, tal. Sempre tem alguém que acaba não gostando do acordo, né? Então, eu acho que foi um bom acordo, porque assim a gente teve três membros nossos no comitê de presidência, tem o Merlo, o Gazola e eu, né? Então são 3 de 9, já é um terço, né? Da América E Latina, também América do Sul. a América Latina tem 3 membros. E também agora, na verdade, o Merlo representa o nome na governativa, mas ele está no comitê de presidência, né? Então, da América Latina, digamos, como área continental, é o Gazola como vice-secretário e o Walter como membro do comitê de presidência. E o Merlo agora entrou também eleito pelo acordo como nome na governativa. Combateu o Ferretti, que era um grande aliado dele, né? Pois é, o Ferretti, inclusive, representava o próprio Maia antes, não? Representava, mas o acordo não deu certo com eles ali, porque eles não tinham número, né? Então, se você pega 14 que nós tínhamos, né? E 9 deles dá 23, ou seja, você perdia todas as eleições, né? Todas as votações você perderia. Então, ele foi... Agora, essa questão, o acordo, quer dizer, vamos dizer, o centro-direita não tem ninguém no CGIE. Sendo um órgão consultivo mais do que executivo, quer dizer, não tem como executar as coisas, depende, e um governo de centro-direita. Como é que isso vai acontecer? Você não acha que isso possa dificultar um pouco a ação do próprio CGIE? Eu acredito que o pessoal do governo de centro-direita não vai querer prejudicar a coletividade italiana no exterior. Isso é uma questão política que houve, não é? Claro, eu confesso que eu vi o Ferretti bastante magoado, inclusive usando palavras pesadas no discurso que ele fez como candidato, né? E, assim, depende muito como eles vão se comportar, né? Se eles vão buscar alguma interlocução com a Meloni ou com alguém, dizendo, olha, este dia você não dê bola porque eles são o que são e não deram nada para nós. Agora, vamos ver, sexta-feira já vem o ministro Tajani, já vem aqui no TDE, né? Vai fazer o discurso, vai fazer a foto. E aqui entre nós também, né? Não é a primeira vez que o TDE tem uma maioria que não é de governo, mesmo quando era o governo, como é que chama? Salvini e companhia, era a maioria de sinistra, né? De esquerda no TDE. Eles sempre foram maioria. Todos os TDE que eu participei, né, nas 2 legislaturas anteriores a esta, última que eu não estava, eles sempre foram maioria, né, porque eles, nas coletividades, eles conseguem eleger mais aí por fora, depois tem muitas de nome na governativa, né, que são colocadas. Mas eu acho que isso não vai impedir de fazer um bom trabalho, porque a palavra nunca foi tolhida deles, né, deles que eu digo do grupo, né, que não conseguiu eleger ninguém. Mas eu acho que hoje eles falaram bastante, até foi brincadeira que falaram que que um deles lá agarrou o microfone e não entregou mais, não larga. Toda hora estava interferindo, né? Às vezes até com propostas assim meio factoide, porque ele queria hoje propuseram formar uma comissão para controlar os gastos dos comitês e do TDE. Uma cara que é a primeira vez. Como é que um organismo aqui de Roma como nós vamos controlar o que gasta um TDE, um comitê? O TDE não, o TDE aí em Curitiba, ou em Porto Alegre, ou na Bahia, não sei lá onde, no Recife, né? Ou em outros países. Então, eles estavam meio perdidos nesse ponto, né? Tanto que que a instalação dessa comissão não foi aprovada, porque justamente a maioria dizia, olha, é até uma boa ideia, mas vocês têm que pensar que já existe um órgão de controle. O próprio Vignali disse, olha, vocês tem 3 órgãos de controle nos comitês, o consulado, depois vem para a Direzione Generale aqui, que tem o departamento, e depois vai para a Corte de Conte, né?
Então, quando um Comex não apresenta o balanço certo, não recebe os fundos e por aí afora. Então, assim, eu acredito que eles não vão ser tolhidos no direito de apresentar algumas propostas, né? Vamos ver. Como eu te falei hoje, como eu te falei agora há pouco, é muito ainda social, né? Essa primeira reunião. Né? Certo. Eleição daqui, eleição... A reunião, na verdade, vai até sexta, né? Até sexta-feira. Não, dessa vez, então, apenas vai ter formação de comissões, tal, trabalho, na verdade, não teremos nenhuma novidade nessa área por enquanto, né? Eu acredito assim que vão ter algumas moções, algumas coisas, porque sempre tem. Eu já vi a pessoa da Venezuela já falando lá da necessidade de ajudar a comunidade na Venezuela. Então, provavelmente vão apresentar algumas ordens do dia, algumas moções nesse sentido. Mas veja bem, como eu te falei, se apresenta, pode ser aprovada pela plenária. Mas aí você ter a resposta é outro departamento, né? Então, eu acho que, isso é uma opinião minha, eu acho que eu consigo fazer um trabalho melhor para a comunidade se eu fizer uns embargos de orelha, né? Se eu for o diretor-geral e contar o que está acontecendo em alguns lugares, né? Olha, não é mais possível isso, aquilo e tal. Né? Na própria Assembleia, na própria reunião da Continental, onde se decidiram quem ia ser, que foi presidida pelo membro mais velho, já chegou a se falar, porque não é possível um passaporte, lá eles estavam falando da Argentina, não sei aonde lá, não é possível um passaporte de 6 meses, né? Quase que eu disse, isso não é um privilégio de vocês, isso aí é uma coisa que está ao redor do mundo, né? A gente escutou aí em Barcelona que está com problema, em Londres, sei lá. Então, é uma coisa que a gente vai ter que pensar como resolver. Agora, eu não vou resolver o problema de Barcelona, me desculpa. Eu vou procurar ver o que posso fazer para resolver o problema de Curitiba, de São Paulo, eventualmente, né? Ver o sistema que estão usando agora em Porto Alegre, que parece que é um pouco diferente dos demais, que o diretor-geral não gosta muito, mas foi criticado o Prenota-me. Então, tudo isso a gente vai conversar. Pois mas, vocês agora são 4 do Brasil, você, aproveitando a deixa que você deu ali sobre as nossas questões mais próximas, né? Estamos com 4 representantes aí. Está havendo um olhar para a mesma direção, Walter? Como é que está a nossa delegação aí? Olha, eu diria que a nossa delegação ela foi bastante unida, né? Mesmo porque a gente elegeu 3 conselheiros de 4, né, numa união, e eles estiveram todo o tempo comigo e também, não é, prestando atenção, entendendo como é que funciona o trabalho. A conselheira Silvia Tiati, ela teve 11 votos, mas eu sei que ela queria ser candidata, mas diante da aprovação da Assembleia Continental, onde a unanimidade praticamente foi meu nome, até teve um conselheiro que tentou impor uma candidatura feminina, né? Mas a gente já tinha praticamente fechado o acordo, então a gente tinha que manter essa linha aí. Então, assim, mas ela já veio me cumprimentar, eu também já me coloquei à disposição, que eu não sou conselheiro do comitê de presidência por mim mesmo, eu sou representando um país, né? Que ali eu represento o Brasil, né? Aliás, o TDE já representa o Brasil, mas ali nós somos, eu sou sozinho, né? Sou sozinho, porque o outro representante é da Argentina, o Gasola é o vice-secretário de área. Então, eu acho que eu posso trabalhar melhor se eu trabalhar, como eu te falei, individualmente a questão. E já disse a eles, e já mandei até o recado no grupo aí dos Comex, que qualquer coisa que eles acham que pode ser colocada, eles podem me passar. Depois eu vou ver, analisar se aquela questão pode ser colocada ou não pode. Enfim, também não vim aqui para salvar o mundo, né? Porque não tem como, né? Mas eu prometi trabalhar. E acho que isso eu vou fazer, porque eu não tenho preguiça, né? 2 dias que eu acordo 6 horas da manhã, levei 1h15 para ir de casa até o ministério e agora parei aqui agora, mas faz 1 hora já que eu saí do ministério, né? Então, digo assim, é cansativo também, né? Então, mas eu acho que nós vamos conseguir nos unir e defender os interesses de um país, né? De uma comunidade que representamos todos nós, né? Pois Walter, só eu sei que você está
Tá, a caminho de casa aí, já tô exorbitando um pouco do horário, mas queria só observar, houve uma renovação bastante sentida, né? Parece que só três que participaram ou que participavam do CGE anterior permanecem, a partir, inclusive, do próprio secretário-geral, né? No comitê de presidência, você No fala. comitê de presidência, que eu digo, é É, claro. houve uma renovação muito grande, hein? Houve uma renovação mesmo, não é? E no próprio TGE, não foi tão grande no TGE, mas houve também entrada de novos conselheiros, né? Alguns mais jovens também entraram, né? Ainda tenho alguns aí que estão algum tempo lá dentro, né? Nesse acordo de vocês, foi costurado apenas posições ou também costuraram estratégias de trabalho e, enfim, atuação, hein? Não, pelo que eu sei, foi costurado também uma estratégia de trabalho, para a gente ver o que vai poder fazer junto, o que vai poder, né, apresentar, enfim, em conjunto, né, porque quanto mais assinatura você tem, mais chance você tem de ter alguma coisa positiva, né? Não adianta você apresentar uma moção assinada por 8, 9 conselheiros e os demais não assinaram por qualquer motivo. Tem que ser sempre a unanimidade, se não for possível, pelo menos a maioria absoluta tem que ter, né, para que você tenha uma força do teu pedido ser atendido, né? Então eu sei que houve um diálogo, eu não participei nem do diálogo, e assim, eu digo, dialogando, e nem do acordo que eu fui lá fazer o acordo, não. Já veio para mim, olha, você quer ir para o comitê de presidência? Quero, tal. Aí apresentou a candidatura da Venezuela ao comitê de presidência, eu me revoltei, né, na ocasião. Eu falei, é um absurdo, cara. Nós temos 4 conselheiros, somos a segunda circunscrição do América do Sul, e vocês vão deixar o Brasil de fora para pôr a Venezuela, que elegeu um conselheiro. Aí, enfim, então vamos dividir o mandato. Eu falei, bom, eu prefiro 50% de 100 que 100% de zero. Ah, não, então eu quero ser o primeiro. Eu falei, então também não quero, então não vou dividir mandato nenhum. Aí veio lá a questão, disse, olha, então você é o primeiro, daqui 2 anos e meio a gente conversa. Vamos ver, vamos conversar. Pelo menos por enquanto, 2 anos e meio nós estamos garantidos lá. Vai dar para fazer alguma coisa em favor da comunidade aí. Bom, Walter, além de te renovar os parabéns aí, obviamente manifestar a esperança de que esse CGE venha com força aí para ajudar a solução dos nossos problemas, né? Eu deixo a palavra livre aí para você encerrar a nossa conversa aí, né? Não, Peron, eu só tenho a te agradecer, né? Você já tentar aí fazer uma live nessa circunstância não é fácil. Eu que tenho a agradecer a você e pode ter certeza de que eu tenho a agradecer à comunidade italiana que primeiro me elegeu lá no TGE, agora os conselheiros aqui que me elegeram no comitê de presidência, né? O Brasil sempre teve uma cadeira lá, desde o tempo do Barindelli, Peroni, a Rita Blasioli por último, e agora eu. Então não era nem justo a gente ficar de fora. Então eu tenho muita esperança de fazer um bom trabalho, e vou dizer para você, fico à disposição tua, e quem sabe a gente possa depois aí, ou no final da Assembleia, ou durante a coisa, fazer uma nova live, te dando algumas informações, eu vou te passando os detalhes. Se for interessante, a gente pode conversar com mais calma aí também, né? Sexta-feira os trabalhos terminam mais cedo, mas o comitê de presidência já se reúne, né? Os conselheiros vão embora e a gente se reúne já para definir algumas coisas, como, por exemplo, a nova data, quando que vai ser. Parece que não vai ter dinheiro para mais uma assembleia esse ano, mas o comitê de presidentes vai se reunir. Então, assim, obrigado, Perão. Desculpa aí essa live um pouco improvisada aí, falando aqui do carro, mas preferi parar o carro aqui, né, para não correr nenhum risco aí também Você me deu chance agora de a ideia aí de fazer uma conversa no encerramento, se vocês conseguirem se reunir os 4 do Brasil, por exemplo, nós podemos, mesmo que um esteja num lugar, outro no outro, a gente pode juntar aqui e tentar fazer uma conversa. Tá bom, eu vou. Uma quéquera. Eu vou conversar com eles. Amanhã eu já passo para eles e vejo se eles vão ter
tempo, condições, né? Como eu te falei, eu vou ficar ainda mais, eles provavelmente vão embora mais cedo. Mas a gente vai dar um jeito aí, seria bom mesmo. É bom que todos participem, né? Quanto mais participar, maior é a nossa responsabilidade e maior é a chance de dar certo as coisas, né? Então, mais uma vez, Perão, obrigado. E vamos comer uma pizza, né? Você já almoçou, né? Já. Isso, vai. Aqui, 8h30, é hora de buscar pizza, né? Hoje eu vou falar a verdade para vocês, eu tô muito cansado, cara. Eu não quis nem sair para tomar um aperitivo com algumas pessoas do grupo lá. Eu falei, não, vou para casa que eu tô... Você sabe que eu ainda tô sofrendo com aquela famosa hérnia de disco, né? A perna continua doendo e não é fácil, cara. Vou confessar para você que não é fácil. Mas, se Deus quiser, já está agendado a cirurgia para 14 de julho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí vamos voltar com força total, tá bom? Fica um abraço aí para você e para todos os teus telespectadores, né? E vamos nos falar mais cedo possível.